Olá, eu sou Giovanni Lucas e estou aqui para apresentar a vocês sobre o tema da realidade virtual. O que é realidade virtual? Realidade virtual, holografia ou ambiente virtual é uma tecnologia de interface avançada entre o usuário e um sistema computacional. O objetivo dessa tecnologia de interface é proporcionar ao usuário, a quem está usando o sistema computacional, sensações e experiências que ele vivencia na realidade em que vive, dentro de uma realidade criada pelo próprio sistema computacional. Ou seja, o sistema computacional produz sensações, produz experiências que são traduzidas pelo usuário como extensões de sua própria realidade. A realidade virtual surgiu na necessidade do ser humano precisar experienciar algumas situações antes de vivenciá-las na prática, ou seja, vivenciar essas situações em uma realidade fictícia para depois estar preparado para essas situações na realidade. Ela vem se desenvolvendo desde 1950, onde por volta de 1958 a Força Aérea Americana criou os primeiros simuladores de controle de aviões, de manuseio de aviões, para treinar os pilotos. Após isso, vem se desenvolvendo ao decorrer das décadas, de acordo com as necessidades de treinamentos militares ou treinamentos de situações de risco, e também vem se desenvolvendo por conta da recente utilização deste ramo da engenharia da computação para o entretenimento da população. Os usos da realidade virtual são bem diversificados, como podemos ver aqui, em aplicações. Vemos que temos várias aplicações para a realidade virtual. Uma delas continua sendo e foi o início da realidade virtual, que é o treinamento em diversas áreas, principalmente as que contêm algum tipo de risco. Por exemplo, na formação de pilotos de avião, na formação de paraquedistas, na formação de soldados de elite, que precisam vivenciar situações de alto risco, mas que na realidade poderiam sofrer danos, poderiam até vir a falecer, e o prejuízo em vidas seria muito maior. Então, qual é a estratégia utilizada pelos órgãos que treinam e que mantêm essas pessoas? É criar um ambiente virtual onde elas experienciem essas situações de alto risco e as preparem para uma situação real quando elas forem vir a enfrentar. Outra aplicação muito importante são jogos de entretenimento em geral. A realidade virtual proporcionou uma nova gama de interação com personagens virtuais, com ambientes virtuais, transportando o usuário, o jogador, ou quem quer que seja, para dentro, podemos dizer assim, do jogo, onde ele experienciaria estar naquele lugar, numa cidade virtual, falando com personagens com inteligência artificial. E durante essa interação aparentaria ser apenas uma extensão de sua própria realidade. Na verdade, seria a criação de outra realidade dentro deste mundo virtual. E isso fascina principalmente jogadores de role-playing games, que são jogos onde você assume um personagem e com esse personagem você vai viver neste ambiente, nesse mundo fictício. Outras aplicações é o tratamento de transtorno de pânico e fobias. Ao invés da pessoa que tem experienciado alguma fobia vivenciá-la na prática,
ela pode simulá-la dentro de algum sistema computacional, aquela situação de risco, e aprender a trabalhar com ela virtualmente. Outro exemplo é comunicação, como teleconferências. E entra um pouco nessa parte a holografia, transporte de imagens praticamente reais em 3D de pessoas em diversos lugares do mundo fazendo conferências, e qualquer outra área que necessite de imersão virtual. Aqui temos alguns exemplos em fotos da aplicação da realidade virtual. Aqui temos o treinamento de Marines dos Estados Unidos. Aqui temos um exemplo da aplicação para entretenimento, que é o Oculus Rift, certo? E aqui é um programa que simula a aprendizagem de bateria, apenas com os sensores na luva e os sensores no óculos, onde o óculos transporta sua visão para a imagem do ambiente virtual. E aqui é o exemplo do tratamento de transtorno de fobias. Aqui nós temos alguns dispositivos de realidade virtual. Exemplos de dispositivo: o Oculus Rift, recém-comprado agora pelo Facebook, é um óculos de imersão virtual que permite ao usuário que usa colocar seu campo de visão dentro do campo de visão do ambiente virtual. Ou seja, você não veria mais uma tela apenas, você estaria dentro do ambiente virtual. Já existem algumas tecnologias com esse fim, porém o Oculus Rift e o projeto Morpheus da Sony tem ambições bem maiores, como tentar trazer a visão do ambiente virtual o mais próximo do real possível, para que nós confundamos nossa realidade com a realidade virtual. Além de ter equipamentos para proporcionar ao usuário que tenha uma boa acomodação de sua visão, sem causar vertigens e sem causar nenhum efeito prejudicial ao globo ocular. E o treinamento do Detran, que vai ser implementado agora, acho que já foi implementado este ano, onde o motorista iria passar por um treinamento virtual em situações hipotéticas dentro de um simulador, para que ele experienciasse qualquer tipo de situação que ele possa ter no trânsito dentro do simulador. Aqui nós temos exemplos do Oculus Rift e do projeto Morpheus da Sony. Bem, agora Lucas irá ficar com a apresentação sobre GPU. GPU, conhecida como Unidade de Processamento Gráfico. Ela é também conhecida como VPU ou placa de vídeo. Ela é um microprocessador especializado em processar gráficos de computadores, tanto pessoais como em estações de trabalho ou em videogames. GPUs modernas manipulam gráficos computadorizados com eficiência, e sua estrutura de processamento paralelo os torna mais capazes nesse tipo de trabalho que CPUs normais. Uma GPU normalmente é utilizada em placas de vídeo para rodar jogos ou para rodar também simuladores virtuais. As placas de vídeo mais conhecidas são da ATI, NVIDIA e da Intel. E a Intel possui integrada em suas GPUs os chipsets, que são aceleradores de mídia. Para auxiliar as GPUs, existem programas e também aceleram esse processo, como o OpenGL e o DirectX. Dentre os tipos de GPUs, temos as GPUs mais poderosas,
que interagem diretamente com a placa-mãe, usando a expansão do PCI Express ou Accelerated Graphics Port, e podem ser substituídas ou aumentadas com facilidade, assumindo que a placa-mãe é capaz de aguentar tal expansão. Já as GPUs dedicadas não são necessariamente removíveis, nem interagem com a placa-mãe de uma maneira padrão. Esse termo dedicada refere-se ao fato que as placas de vídeo dedicadas têm memória RAM, que é dedicada ao uso da placa, não ao fato de que a maior parte das GPUs dedicadas são removíveis. GPUs dedicadas para computadores portáteis são mais comumente interligadas através de uma entrada não padrão, de acordo com o tamanho e peso. A função da GPU é fazer cálculos relacionados com os gráficos 3D. Elas aceleram o intenso trabalho de mapeamento de texturas e renderizamento de polígonos, mais tarde adicionando unidades para acelerar cálculos geométricos, tais como rotação e translação de vértices em diferentes sistemas de coordenadas. A capacidade de processamento das GPUs são muito superiores à de um processador central, embora tal poder só seja aproveitado em problemas paralelizáveis a nível de dados, como comunicação de matrizes, por exemplo. Para esses processadores são chamados Stream Processors, ou processadores de fluxos, numa tradução livre, e GPUs modernas contêm milhares deles. Os tipos de GPU são Pixel Pipeline, que ele processa os gráficos de pixels e jogam na tela, e um FullRater, que ele vê a quantidade de pixels que pode ser gerados e exibidos pelo processador de gráfico em um segundo. Tem também o Render Output Unit, que é a unidade de saída de renderização. Ele renderiza os pixels e texels da placa e são processados no pixel para ser exibido na tela. Tem o shader, que ele processa os gráficos para renderizar efeitos, que são divididos em 3 tipos principais. O Geometry Shader, que são processados os vértices e objetos pelos pixels. O Pixel Shader, que ele processa os pixels, executa normalmente os pixels. Ele analisa a ação de materiais dos objetos modelados e condição de iluminação. E tem um Vertex Shader, que manipula os vértices e consequentemente forma os objetos. Temos também TMU e TL, que são as unidades de mapeamento de textura e a transformação em iluminação. E como essas duas tecnologias funcionariam juntas? Elas teriam um papel fundamental na nossa vida, porque a GPU e a realidade virtual estão diretamente interligadas. Essa interligação, essa simbiose entre as duas é o que causa a realidade ficar mais perfeita, porque a GPU transforma gráficos um tanto comuns quanto em gráficos bonitos e cada vez mais realistas. E essa realidade faz tudo sentido com a realidade virtual, fazendo ficar cada vez melhor. Agora sobre o futuro. O futuro da realidade virtual será salas de bate-papo virtuais, cadeiras, holografia, tudo isso. Tudo que puder ajudar que puder contribuir cada vez mais para o nosso desenvolvimento. A holografia será usada em projeções, para entretenimento, para projetos, para construção, até para a medicina, em casos de simulação de cirurgias e esse tipo de coisa. Ela também fará o treinamento de soldados e qualquer outro treinamento cada vez mais viável, cada vez melhor e cada vez muito, muito mais melhorado. Existem diversos filmes que retratam isso, como Minority Report, que é um filme muito bom e que mostra como como os hologramas vão ser usados no futuro, principalmente. Temos outro filme também, que é o Homem de Ferro 2, que tem como intenção mostrar como o poder gráfico é necessário para projeção.
na parte que ele projeta a sua armadura usando os hologramas, removendo peças, botando peças, fazendo o funcionamento geral da armadura. E por último, temos Matrix, que seria a realidade virtual aumentada ao máximo, ao extremo. Ou seja, é realmente um outro mundo. Um mundo dentro de um computador. Onde mostra que a realidade virtual alcançou um nível tão supremo que não é mais possível viver sem ela. E o que podemos concluir com isso é que a realidade virtual vai ser extremamente necessária no nosso futuro e ela vai ser cada vez mais importante no nosso desenvolvimento. E como engenheiros da computação, estamos diretamente ligados a esse desenvolvimento. Eu queria agradecer a todos os que assistiram esse vídeo. O meu grupo é Matheus Casanova da Luz, eu, Giovanni Lucas e Lucas Fonseca. E eu gostaria de agradecer a atenção. Muito obrigado e adeus.